Fala pessoal! E aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do Implacável aqui no YouTube. Somos o curso que mais aprova em concursos da GCM do Brasil inteiro. E eu sou o professor Pablo Leonardo, sou professor de informática aqui da Implacável, e eu vim aqui para a gente pegar no pé do concurso da GCM de Duque de Caxias. É isso mesmo. Como sempre, né? 99,6% dos concursos da GCM do Brasil, a gente tem provas de informática, tá? E em mais de 98% são 5 questões. Com o seu concurso não vai ser diferente, tá certo? Só que aqui a gente vai trabalhar um tópico que vocês vivem me pedindo, né? Chegou a hora da gente trabalhar o tópico que vocês vivem me cobrando. Pablo, pelo amor de Deus, Pablo, coloca esse tópico lá no YouTube e tal. Chegou a hora, vem comigo. Microsoft Excel. E para você que está aqui assistindo essa aula, né, no YouTube, para você que é implacável, eu até criei uma imagenzinha escrito "A informática é implacável". E é mesmo, gente. A próxima imagem vai ser "Informática é melhor do que direito". E a próxima é melhor do que português. Tá certo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem que saber a respeito do Excel? Aqui, ó, só um detalhe, tá? Tem o meu nome, professor Pablo Leonardo, e aqui o meu Instagram, onde você tem dicas todos os dias e tal. Segue lá. Veja bem, a introdução ao Microsoft Excel. Gente, entenda o seguinte, tá? O Excel é uma planilha eletrônica, então se você vai classificar o software de alguma forma, é uma planilha eletrônica. Ele não é um software nativo do Windows. O que significa? Ele não vem no Windows. Você sabe, né, que o Windows é o sistema operacional mais usado no mundo, um dos que virão na sua prova, né? E dentro do Windows ali a gente tem uma série de softwares, tá? A gente tem os editores de texto, a gente tem software para ouvir música, para fazer edição em imagem, calculadora e tal. Mas dentre esses softwares não está o Excel. Ele não vem no Windows, tá? Ele vem no pacote Microsoft Office, tá certo? E o Microsoft Office, quando eu falo pacote, por que pacote? Porque ele é um, aqui ó, conjunto de aplicativos. Então não tem como você comprar só o Excel, igual você vai ali e compra uma Coca-Cola. Não, ou é tudo ou é nada. Então você chega lá e compra o Microsoft Office, e aí o Microsoft Office, ele vem com Word, Excel, PowerPoint, Outlook, e por aí vai. Tá certo? O principal concorrente que a gente tem do Excel, gente, é o LibreOffice Calc, tá? Que é um software livre, além de ser livre, é um software gratuito e algumas vezes é em prova, outras vezes não, depende do edital. Bom, a gente conhecendo aqui a janela do Excel, né? O que a gente tem aqui dentro que vocês precisam saber? Aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de barra de título. E para a prova, gente, fiquem atentos ao seguinte: sempre o nome do arquivo que você estiver trabalhando vai estar sendo mostrado aqui, ó, pasta 1. Na verdade, a gente não fala nem em arquivo, tá? Quando a gente está trabalhando com Excel, é planilha? Não. O nome do arquivo é pasta de trabalho. Então, quando a gente cria um arquivo no Excel, o nome é pasta de trabalho. Mas qual que é a relação que tem com planilha? Né? É porque, na verdade, quando você tem uma pasta de trabalho, dentro dela você tem uma ou várias planilhas. Tá certo? Então, imagina um documento do Word. Né? Você tem um documento ali e esse documento ele tem várias páginas, uma ou várias páginas, né? Pois é. Uma pasta de trabalho, que é um arquivo do Excel, ele tem uma ou várias planilhas. Elas ficam aqui embaixo. Esse aqui você pode ver que tem uma só. Beleza. Tranquilo. Aqui em cima a gente tem as guias, são guias de comandos. A gente chama de menu. Mas chama errado, gente. O nome é guia. O Excel, ele só tem um menu, que é o menu arquivo, que é justamente esse aqui. O restante é guia. Paulo, você consegue mostrar pra gente a diferença entre guia e menu? Consigo, certeza. Aqui, ó. As guias, quando você clica, ela não desce aquela estrutura com os comandos, né?
Quando você clica em uma guia, ele muda essa parte de baixo aqui, ó, que a gente chama de faixa de opções. Tá vendo? Então, cada guia traz a sua faixa de opções. Agora, o menu é diferente, porque quando eu clico nele, ó, pô, aí ele desce, tá vendo? Ó, bow. Então, só tem um menu, que é o menu arquivo. Beleza. Nessa planilha, né, o que a gente chama de planilha, a gente tem aqui em cima, tá? As colunas. As colunas, gente, elas são sempre representadas por letras, A, B, C, D e tal. E aqui nós temos as linhas, que são números. Mas na verdade mesmo, o que importa aqui dentro do Excel é o seguinte, é quando você tem uma coluna, por exemplo, coluna H, se encontrando com uma linha. Por exemplo, linha 3, ó. Aí, o que acontece? Esse ponto aqui de encontro é o que a gente chama de célula. Então aqui a gente tem o quê? A célula H3. E por que ela é importante? Porque é dentro da célula que as informações estão. Você vai entender isso aqui um tiquinho mais para frente. Tá certo? Beleza? Bora para frente. Gente, então veja bem. Olha só como é que vai funcionar isso aqui. Eu tenho aqui uma planilha, se você quiser anotar aí, você pode até anotar, né? Nessa planilha eu tenho, ó, veja bem, 10, 100 e 2. Eu também tenho na B1 Coca, na B2 Cola e depois na B3 Branca. Beleza? Só que eu vou fazer um detalhe diferente com vocês aqui. Só para explicar uma coisa, um ponto que todo mundo me pergunta muito, o pessoal fica meio inconformado. Gente, vamos pensar o seguinte, tá? Eu tenho aqui moto, eu tenho aqui carro e aqui eu tenho total, tá? Eu vou colocar total 1, total 2, beleza? E aqui eu estou colocando 15 e aqui 150. Isso aqui, aí você vai entender o que que é, ó. Aqui em cima eu vou colocar veículo, aqui eu vou colocar quanto que eu gastei, valor, tá? E aí, tá vendo que eu estou inserindo aqui? Aí aqui eu vou colocar assim, ó, gastos, aqui, ó, gastos com combustível, tá? Então vou imaginar que eu queira fazer uma planilha, né, de gastos vamos falar assim, de combustível com meus dois veículos, beleza? Então, aqui só para ela ganhar forma, ó, eu vou colocar a borda, tô colocando, aí aqui eu vou colocar um negrito, e aí eu vou colocar, vou fazer um jogo com fundo aqui, quer ver? Eu vou colocar esse fundo aqui, vou até abrir um pouquinho, beleza? Aí aqui eu vou centralizar, tranquilo. Aí aqui onde eu tenho veículo e valor, eu vou colocar um outro verde, talvez até mais claro, assim. Tá bom. E aqui eu vou colocar formato de moeda, né? A gente chama de estilo contábil, na verdade. Beleza. Se eu quero saber quanto que eu gastei, né, com esses dois veículos, como é que eu poderia fazer? Ó, primeira coisa que você tem que saber, todo cálculo tem que iniciar com igual, tá, gente? Se eu colocar aqui, por exemplo, 15 mais 150 sem ter colocado o igual na frente ali, não vai dar nada. Tá vendo? Agora, se eu venho aqui e simplesmente coloco um igual, aí ficou igual a 15 mais 150, então você vai ver que ele vai dar 165. Então ele deu certo. Só que nesse caso aqui, eu coloquei os valores, 15 e 150. Nesse outro caso aqui, eu vou fazer diferente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os nomes das células, que é B3 mais B4. Ah lá, B3. Peraí, errei. Acho que eu errei, hein? Ah, errei. Claro. Pronto. Aí, você vai ver que vai dar os mesmos 165. Pablo, mas é mais difícil, porque quando você coloca B3 mais B4, eu preciso saber quanto que vale B3 e depois quanto que vale B4. Então, eu tenho que olhar aqui, saber que vale 15, olhar aqui, saber que vale 150 para achar o resultado. Sim. Porém, se porventura alguém fala assim, ah, você errou,
o gasto com combustível não é 15 na moto, é 45, e eu mudar para 45, só essa aqui que está em negrito, que é a que tem a referência, só ela que se mantém, só ela que funciona. Por quê? Porque na de cima eu estou somando 15 mais 150. Em qualquer lugar do mundo que você somar 15 mais 150, o valor é sempre 165. Então é por isso que na hora de fazer vamos dizer assim, as fórmulas, né, a gente usa sempre a referência. Ao invés de usar o valor que está dentro da célula, a gente usa o nome dela. Beleza? Tranquilo? Joia. Então aqui, olha só que interessante. Você tem as células aqui e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o quê? Os operadores. O que são os operadores? São símbolos que fazem cálculos aqui dentro, tá? Então eu tenho, ó, o operador de adição é o mesmo que a gente usa na matemática, subtração também, divisão também. Porém, multiplicação é um asterisco, exponenciação já é o chapeuzinho, né, o circunflexo, tá bom? Aí aqui é o sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Esse aqui é o diferente. Então, ao invés da gente ter ele assim, né, o diferente é um sinal de menor e um maior. E nós temos o símbolo da concatenação, que é um Ezinho, é um E comercial. Ô, gente, às vezes vocês ficam assim, opa, mas pelo amor de Deus, começa as fórmulas, fala as fórmulas. Eu quero saber soma, eu quero saber si, eu quero saber isso. Mas se você não sabe quais são os operadores, qual que é a ordem que você tem que seguir na hora de resolver as operações, não adianta nada. A hora que eu colocar uma proc-v aqui, colocar uma função si, uma máximo, que pedir para você fazer a exponenciação de dois números, você não consegue fazer, você perdeu a questão. Aí você perdeu o tempo de estudo. Entendeu? Porque eu morro de medo do Excel. Não, não é questão de ter medo. Porque se você estuda, você não vai precisar ter medo. Né? A questão é você ter o respeito. A gente tem que ter respeito. Né? Por exemplo, eu fico vendo, já reparou que muitas das pessoas que morrem afogadas são pessoas que sabem nadar? Ah, mas o cara sabe nadar e ele não tem medo. Não tem medo. Né? O cemitério está cheio de corajoso assim. Eu não tenho medo. Né? Eu nado desde 6 anos de idade. Faço natação mesmo e tal. Já nadei. Cheguei a quase profissional. Tá certo? E nado até hoje. Só que eu tenho respeito. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ter respeito. Numa piscina, vai lá, você está vendo o que está acontecendo ali, você sabe, né? A piscina é um ambiente controlado, você sabe que dali você não passa. Agora, você vai nadar no mar, ou num rio, ou numa lagoa, já é um negócio mais complicado, né? Você não sabe, se, por exemplo, você tiver uma câimbra, um mal súbito, o que vai acontecer, né? Se você consegue sair ou não. Numa piscina, se você começar a passar mal, você dá 3, 4 braçadas, você sai pelas laterais dela, você sai. Coisa que não acontece no mar, numa lagoa, num lago, num rio. Não é isso mesmo? Então eu acho que a questão é o quê? Respeito. Você tem que ter respeito por ele. Medo você não precisa ter, desde que você estude. Tá certo? Então vamos lá. Ó, então esses são os operadores. E como é que a gente treina esses operadores? Ó, eu vou colocar alguns cálculos aqui para você, ó. A1 mais A2. Eu quero que você faça, tá? A1 menos A2. E você vai fazer respeitando os valores que estão aqui dentro. A1 elevado a A2 é B1 concatenado com B2, B1 concatenado com B3. Isso aqui, gente, só para ser rápido mesmo, para a gente não ficar muito tempo agarrado aqui, né? Mas aqui também eu posso fazer, ó, é igual a A2 dividido por 4. Pronto. Dá um pause aí, se for o caso, né, e resolva esses cálculos que eu fiz. São cálculos mais simples, mas é interessante que você resolva. Vai lá, resolve aí, me dá os resultados, considerando essa tabela acima. Ó, se eu pegar A1 mais A2, é 10 mais 100. E 10 mais 100 é quanto? 110. Tá certo? Eu vou até colocar... Deixa eu colocar isso aqui. Então, o resultado,
110. Agora, se eu pegar A1 menos A2, aí é 10 menos 100. Tá? E aí, gente, 10 menos 100 não tem gente que fala, 10 menos 100, 90. Não, não é 90. Como é que é isso? Você tem 10 reais, você vai lá e gasta 100, você continua com 90? Que lindo, hein? Que bonito, hein? Você descobriu a fórmula do dinheiro infinito? Não, hein? 10 menos 100 é menos 90. Aqui eu falo, gente, que acabou aquela brincadeira de criança, acabou aquele, né, aquele joguinho de primeira série, 10 menos 50, 40. Não. Aqui a gente tem que considerar as dívidas. Aqui a gente tem que considerar que existem valores negativos, claro. Agora, quando eu pego A1, aliás, esse aqui ficou bem grande, gente, eu peço desculpa para vocês, tá? Ficou até impossível, assim, isso é coisa do Cobra fazer, né, que é o professor de matemática. Eu vou fazer A1 elevado a A3, senão vai virar tortura ali. Com certeza ele tem algum esquema, né, que eu não lembro, por já ter estudado isso há muito tempo, mas eu vou fazendo por aqui, ó. A1 elevado a A3 é o quê? Eu pego o primeiro número, 10, elevado ao segundo número, que é 2. Você sabe como é que eu gosto de fazer isso? Vou te dar um macete aqui. Você escreve esse número aqui, essa quantidade de vezes. Então você vai escrever o número 10 duas vezes, ó. 10, 10. Aí depois é só você multiplicar. 10 vezes 10 é quanto? 100. Então o resultado é 100. Eu me sinto até mal de passar essa parte de matemática aqui, sendo que vocês têm aula com o maior mestre da matemática que existe, que é o Cobra, né? Bom, você sabe o que é concatenar? Que é isso aqui? Concatenar é o quê? Formar um valor através da junção de outros. Tá? Então a gente vai formar um valor através da junção de outros valores. É simplesmente você pegar um valor e colocar do lado do outro. Por exemplo, Coca, aqui ó, se eu tenho B1, B1 é quanto? Coca. E B2? Cola. Então fica Coca-Cola. B1 e B3, aí fica Coca branca. Se eu colocar aqui, por exemplo, A1, toma cuidado com isso, tá? E A2, o que vai virar? Só você escrever 10 ao lado do 100. Pronto, 10.100. É assim, esses são os operadores, ok? Passando para o próximo tópico, que é o quê? Precedência. O que é a precedência? Poxa, precedência tem a ver, meus amigos, com a ordem que vocês devem resolver as operações. Então, a história é a seguinte, se você tem, né, uma expressão para você resolver, né, o que você vai resolver primeiro? Sempre os parênteses. Então, primeiro você procura os parênteses e resolve esses parênteses. Pablo, e se tiver vários parênteses? Aí você resolve os de dentro primeiro. Então, você tem que seguir essa ordem. Se você não seguir essa ordem, você vai errar. Entendeu? Então, essa ordem ela tem que estar na sua cabeça. Não, Pablo, mas é muita coisa. Eu sei. Eu sei que é muita coisa. Mas se é muita coisa para você, é muita coisa para o seu concorrente também. Então, quem dominar essa arte aqui vai levar. Você está entendendo o que eu estou te falando? Beleza. Depois que você resolver os parênteses, você vai resolver as exponenciações. Aí depois você resolve multiplicação e divisão, adição e subtração. Aqui, ó. Multiplicação e divisão, qual que você resolve? A que vier primeiro, tá? Então, assim, você está falando que eu posso resolver na ordem que eu quiser? Não. Eu estou falando que quando tiver multiplicação e divisão na mesma fórmula, você tem que resolver primeiro aquela que vier primeiro. Tá certo? E aqui a mesma coisa. A que vier primeiro, tá? Então, soma e subtração também. E por último, você faz a concatenação, caso exista.
Naturalmente, eu sempre vejo vocês querendo começar sempre pela adição e subtração. Não faz isso. Você tem que começar, você tem que seguir essa ordem que eu estou te falando, senão você erra. Tá? Quer ver? Eu tenho aqui 3 cálculos para vocês fazerem. 3. Se vocês quiserem, se sentirem à vontade, dá um pause aí fazendo favor e resolva para mim esses 3. Eu quero ver se vocês conseguem. Tá? São 3 cálculos, obviamente darão. A gente vai ter aqui 3 resultados. Siga a precedência que eu te passei. Ah, tem um outro aqui. Peraí, que eu acho que eu pulei, quer ver? Tinha um outro cálculo aqui. Aqui, ó. Desculpa, gente. Esses operadores usados em fórmulas anteriormente, eu tinha colocado esse aqui e não fiz, ó. Que é o A2, que é o 100, dividido por 4. 100 dividido por 4 é quanto? 25. É besteira, mas é só porque eu tinha colocado agora que eu lembrei dele. Tá? Avançando aqui. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos seguir aquela ordem. Vamos pegar aqui. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Veja bem. 5 mais 8 dividido por 4. Vamos começar pela ordem. Eu tenho parênteses, que a ordem é essa aqui, ó. Vou colocar uma cola, hein? Parênteses, exponenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. E o quê? Concatenação. Tá certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte: tem parênteses? Não tem. Tem exponenciação? Não tem. Tem multiplicação ou divisão? Tem. Tá aqui. Então vamos fazer. Então fica 5 mais 8 dividido por 4 dá 2. E 5 mais 2 dá quanto? 7. Eu vou fazer aqui para você ver. 5 mais 8 dividido por 4. Aqui, ó. É igual 5 mais 8 dividido por 4. Deu 7, tá vendo? Ao passo de que se você fizesse do jeito errado, daria o quê? 5 mais 8 daria 13. 13 dividido por 4 daria 3,25. E não é isso, né? Você só faria assim se ela tivesse assim, ó, com um parênteses envolvendo 5 mais 8. Quer ver? Eu vou fazer essa aqui para você ver. Eu vou colocar os parênteses aqui, ó. Olha lá. Aí deu 3,25, tá vendo? Por quê? Porque quando eu coloco parênteses, eu estou indicando para ele que eu quero que ele faça isso aqui primeiro, tá? Beleza? Então, isso aqui não é para ser feito. Vamos lá, vamos fazer a outra. Como é que eu faço? Ó, eu começo pelo parênteses, obviamente. Tá? Então, primeiro eu somo, eu faço essa soma dentro do parênteses, então vai ficar assim, ó. 6 vezes 2 mais 3, 5. O resto eu repito, ó. 5 elevado a 2 menos 10. Disso tudo aqui, vamos fazer primeiro a exponenciação. Tá certo? Por quê? Olha aqui para você ver. Tem parênteses aqui dentro? Não. Tem exponenciação? Tem. Então vamos fazer. 6 vezes 5 vezes 5, né, que é 5 elevado a 2, 25, menos 10. 6 vezes 25 é 150. Né? E 150 menos 10 é quanto? 140. Então, o resultado dessa aqui vai ser quanto? 140. Ok? Vamos fazer mais uma. Terceira. Vamos começar pelos parênteses. Dentro dos parênteses, eu tenho aqui uma exponenciação, então eu vou resolvê-la antes. Vai ficar 10 mais 2 elevado a 0 é 1. Ô, gente, todo número elevado a 0 é 1. Exceto o 0, né? Então, se você elevar 100 a 0, vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes 6 aqui, concatenado, ó, pra você ver que trabalhão, por 5 dividido por 5, mais 4. Vamos na nossa.
Vamos na nossa. Já que eu tenho parênteses, vou resolver. Ah, eu tenho que deixar o cálculo na prova? Não, só você dá o resultado. Porém, você pode conhecer alguém que faça de cabeça, você pode fazer de cabeça. Eu não faço, não. Pronto. Perceba o seguinte, eu só multipliquei o 1 pelo 6, o resto eu repeti. Agora vamos lá. 10 mais 6, 16. Concatenado com 5 dividido por 5 mais 4. Beleza. Aí, então, eu fiz esse aqui. Agora eu vou fazer o 5 dividido por 5. Ó. Vai ficar 16. Concatenado com 5 dividido por 5, 1 mais 4. Aí eu vou fazer o 1 mais 4. Aí vai ficar 16 concatenado com 1 mais 4, 5. 16 concatenado com 5, 165. Se você pegar isso aqui e jogar no Excel, vai ver que o resultado é esse. Quer ver? Aqui, ó. 10 mais 2 elevado a 0 vezes 6. Não é isso? 10 mais 2 elevado a 0 vezes 6. Concatenado com 5 dividido por 5. Concatenado com 5 dividido por 5. Mais 4. Opa. Deixa eu ver o que eu fiz. Ah, já sei. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, assim, até um cálculo que, a princípio, você fala assim, meu Deus do céu, esse aí é macacoide, esse é grande, esse é enorme, isso vai dar confusão na hora da minha prova, a gente consegue fazer numa boa. Tá certo? Com isso, a gente passa pelo quê? Pelo que a gente chama de precedência das operações. Tá bom? Vamos para o próximo tópico? Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre aquilo que a gente chama de referência. Esse é um dos assuntos que as pessoas têm mais dificuldade, gente. Que é justamente a questão da referência. Você pode falar assim, Pablo, engraçado que no início dessa aula você falou isso. Falei. A referência é quando, em uma fórmula, ao invés de usar um valor, eu uso o nome de uma célula, basicamente. Né? Então, quando eu fiz aquela soma dos valores ali de gasto de combustível da moto e do carro e tal, eu estava usando a referência, porque ao invés de usar os valores ali, 150 mais 15, eu usei B3 mais B4. Lembra? Porém, existem basicamente 3 tipos de referência que podem cair na sua prova. Tá certo? Então, só que antes de eu entrar nesses 3 tipos, eu quero fazer uns exercícios com vocês aqui acerca de referência. Veja bem, vamos imaginar que eu tenho aqui uma planilha, tá? E aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Nessa planilha, eu tenho do lado esquerdo funcionário, do lado direito salário. E aí, eu tenho uma regra para definição de salário. Por exemplo, o Alan ganha um salário mínimo. Então, eu vou olhar aqui, porque teve atualização, eu acho, né? Vou colocar aqui, salário mínimo 2025. R$ 1.518. Tá. Então, o salário do Alan é R$ 1.518. Você vê que já está formatado com estilo contábil, ele já colocou aqui o símbolozinho e tal. O Pedro, ele ganha o dobro do que o Alan ganha. Ó, tem gente que pega o salário do Alan, que é B2, vezes 2, para achar o dobro. Tá certo? Agora, tem gente que gosta de fazer 2 vezes B2. Dá na mesma. A ordem aqui dos fatores não vai alterar. Tá certo? Mas eu prefiro colocar o nome da célula primeiro. Não sei. Eu prefiro. Mas essa questão é sua. Aí fala aqui, ó. A Mariana, ela ganha 30% a mais do que o Pedro. Tá? Aí, eu vou te dar uma dica aqui, tá? Vital. Aqui, ó. Presta atenção. Ó. Se uma pessoa ganha 30% a mais do que a outra, para saber o salário da primeira pessoa, basta pegar o salário. Aqui, ó, quer ver? Se pessoa 1
ganha 30% a mais do que... Peraí. Ganha 30% a mais do que pessoa 2, para saber o salário de pessoa 1, basta multiplicar o salário de pessoa 2 por 130% ou por 1,3. O resultado é o mesmo, tá? Então aqui, ó, isso aqui, gente, é uma dica super importante, porque muita gente não sabe fazer isso, tá? Eu, por exemplo, não sabia. Eu não conseguia organizar essa ideia na minha cabeça. Por exemplo, se eu estou falando que a Mariana ganha 30% a mais do que o Pedro, eu pego o salário do Pedro, que está em B3, e multiplico vezes 1,3. Tá vendo que deu 30.946? Beleza. Outra forma de fazer é pegar o salário do Pedro, B3, vezes 130%. Você vai ver que o resultado vai dar o mesmo. Olha lá. Tá vendo? Aí tá aqui, ó. Pietra ganha 60... Eu vou até tirar isso aqui, ó. Pietra ganha 60% a menos do que Mariana. Agora, aí eu vou colocar aqui, ó. Se pessoa 1 ganha 60% a menos do que pessoa 2, para saber o salário de pessoa 1, basta multiplicar o salário de pessoa 2 por... Aí, se ela ganha 60% a menos, eu vou multiplicar o salário por 40. Porque se eu pegar esses 40 mais 60, daria 100%, daria o mesmo salário. Ou multiplicar por 0,4. Quer ver? Se eu pego aqui, ó, então Pietra ganha 60% a menos que Mariana. Então eu pego o salário de Mariana, que está em B4, vezes 0,4. Então ela ganha 1.578,72. Ou então eu pego e faço B4 vezes 40%. Tá vendo? Então eu posso fazer de uma dessas duas formas. Aí eu falo assim, ó, o Jorge ganha 3 vezes mais do que a Pietra. Então eu pego o salário, esse é fácil, eu pego o salário da Pietra, que está em B5, multiplico por 3. Foi. E a Mirna é a média de todos os salários. Aí, olha só, vou cometer um erro para você ver, tá? A gente sabe que a média, a gente deve somar tudo e depois dividir pelo número de salários, não é? Então aqui, ó, B2, B3, B4, B5 e B6 dividido por 5. Aí você vai ver uma coisa muito estranha aqui agora, presta atenção, ó. Deu 11.026. Isso aqui cai em prova direto, gente, pedindo, qual que é a fórmula que calcula a média de todos os salários? Isso aqui tá errado, por quê? Porque primeiro ele tem que fazer o quê? A divisão. Lembra da precedência que eu te ensinei, que nós trabalhamos? Então primeiro ele está fazendo a divisão, e não deve. Ele deve primeiro fazer a soma. Então eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses, falando, olha, o Excel, eu quero que você primeiro some e depois divida. Você lembra que estava dando quase 12 mil reais o salário, não lembra? Olha a diferença. 2.963, que diferença, hein, gente? Que diferença grande, hein, de salário, hein? Então é assim que a gente faz a média. Mas tudo isso que eu estou te mostrando corresponde ao primeiro tipo de referência. Opa, pelo amor de Deus, você vai falar... Não, calma. Que são o quê? Células que se encontram na mesma planilha. Ou seja, se eu estou numa célula qualquer e quero puxar o valor que está na célula A1 da mesma planilha, basta que eu escreva a fórmula igual a 1. E aí, naquela célula onde eu digitei a fórmula, aparecerá o mesmo valor que eu tenho na célula 1. Beleza. Próxima questão. Próxima referência.
são células que se encontram em planilhas diferentes, mas estão dentro do mesmo arquivo. Então vamos ver aqui como é que é. Por exemplo, eu estou num arquivo, numa pasta de trabalho. Eu estou numa planilha, olha aqui embaixo, salários, tá vendo? Dentro desse mesmo arquivo, existe uma planilha chamada filtro salários. Eu vou entrar nela, ó. Tá vendo? Então, imagine o seguinte. Eu quero que aqui em filtro salários ele mostre o nome do Alan e o salário dele. Só que o nome do Alan e o salário dele está em outra planilha, que é a planilha salários. Aí olha só como é que eu vou fazer. Como as planilhas estão dentro do mesmo arquivo, eu escrevo salários, porque olha só, vou cometer um erro aqui. Eu poderia colocar assim, é igual, por exemplo, a 3. Só que se eu colocar é igual a 3, ele vai puxar o valor que está na célula A3 da mesma planilha que eu estou. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele puxe o valor da célula A3 de outra planilha. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu escrevo o nome da planilha, salários, exclamação, tá? Coloquei o nome da planilha e coloquei o sinal de exclamação que é obrigatório. Esse sinal de exclamação serve assim, o Excel, terminei o nome da planilha, é salários. E a célula que eu quero é A2. Quando eu apertar o Enter, ó, pou, ele puxou o nome do Alan. Tá vendo? Que é justamente o que está aqui. Se eu mudar aqui para Robert, tá vendo que eu digitei Robert aqui? Você vai ver que ele mudou aqui, Alan. Mas eu não quero isso, eu quero Alan mesmo. E para eu puxar o salário do sujeito? É igual salários, ponto de exclamação, B2. Olha lá. Ah, e se eu quisesse multiplicar por 2? Vezes 2. Tá vendo? Mas não é o caso. Vamos puxar mais um? Salários, exclamação, A3. É o Pedro. Vamos puxar mais um? Salários, exclamação, B3. É o salário dele. Não faz diferença se eu escrevo maiúsculo ou minúsculo. Por exemplo, você está vendo que a planilha chama salários, está com letra maiúscula, mas se eu colocar minúsculo, não tem problema, ele puxa. Agora, a diferença é se eu não colocar o acento. Porque tem acento no nome original. Aí ele vai gritar, ele vai falar, opa, não conheço. Entendeu? Então, se o nome original tem acento, esse aqui também tem que ter. Tá bom? Então eu coloquei aqui, ó. Células que se encontram em planilhas diferentes, desde que seja dentro do mesmo arquivo. Você coloca o nome da planilha, seguido de ponto de exclamação e o nome da célula. Por exemplo, naquele caso que eu fiz, eu coloquei salários, exclamação, A1. Beleza? E eu também posso, gente, sendo bem sincero, pegar dados que estão em um outro arquivo. Eu posso ter um outro arquivo no meu computador e eu posso puxar um dado dentro dele. Tá? Só que nesse caso, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que fazer o seguinte, o nome dessa pasta de trabalho, que é o arquivo, eu tenho que colocar dentro de quê? Dentro de colchetes. Então eu abro o colchete, escrevo o nome do arquivo, fecho o colchete. Coloco o nome da planilha, exclamação e célula. Como, por exemplo, aqui, ó, empresa.xlsx, dentro do colchete. Depois, o nome da planilha, exclamação e o nome da célula. Tá certo? Então, é assim que a gente faz. Tá? Então, são 3 tipos de referência que nós temos. Células na mesma planilha, células na mesma planilha, células em planilhas diferentes dentro do mesmo arquivo e células em planilhas diferentes com arquivos diferentes. Aí você vai e fala assim, Pablo, me ajuda a ver como isso pode cair numa prova. Claro, claro. Olha só. Um usuário deseja que na célula A8 de uma planilha chamada junho, localizada na pasta de trabalho 1.xlsx,
apareça o mesmo valor que se encontra na célula B40 da mesma planilha. Qual a referência que deverá ser digitada? Bom, veja bem. Vamos fazer aqui para a gente entender. O usuário deseja que na célula A8 de uma planilha chamada junho, localizada na pasta de trabalho 1.xls, apareça o mesmo valor que se encontra em qual célula? B40 da mesma planilha. Ou seja, o valor está aqui. Ou seja, o valor que eu quero está aqui. Aí eu gosto de fazer sempre esse esqueminha aqui, porque ninguém erra quando faz ele. Onde a célula está? Ó, onde o valor está? O dado que eu quero. Está na célula B40 de uma planilha chamada junho, que está dentro de um arquivo, dentro de uma pasta de trabalho chamada 1.xlsx. Onde eu quero usar esse valor? Eu quero que esse valor apareça dentro da célula A8 e ele fala da mesma planilha, não é? Ou seja, então a planilha é a mesma, mas a pasta de trabalho, que é o arquivo, é diferente. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, dentro da célula A8, eu vou ter que digitar uma fórmula que vá na célula B40 da mesma planilha e pegue o valor. Dentro de A8, basta que eu venha e digite o quê? É igual a B40. Quando dentro de A8 eu digitar é igual a B40, o valor que está dentro de B40 será mostrado dentro da célula A8. Por quê? Porque os arquivos são os mesmos e as planilhas também. Vamos outra? A célula C30 da planilha Impostos, que se encontra em controle XLSX, precisa ser referenciada. Ou seja, quando eu falo que ela precisa ser referenciada, significa assim, ela tem um dado que eu quero usar em outro lugar. Então, peraí. Se ela precisa ser referenciada, então quer dizer que o dado está dentro dela. C30, a pasta planilha Impostos. E a pasta de trabalho qual que é? Controle.xlsx. Mas ela tem que ser referenciada na célula AB 138, numa planilha chamada Contas, numa pasta, na mesma pasta de trabalho, ou seja, a pasta de trabalho é controle.xlsx. Perceba o seguinte, a única coisa que é igual aqui é a pasta de trabalho. Por quê? Porque no caso da planilha, elas são diferentes, não é? Então, dentro da célula AB138, eu tenho que digitar o quê? É igual. Aí eu preciso começar pelo nome da planilha. Impostos, ponto de exclamação, C30. E aí o que eu estou fazendo? Dentro da célula AB138, que está na planilha contas, vai aparecer o mesmo valor que está na célula C30 da planilha impostos. Porém, as duas planilhas estão dentro do mesmo arquivo. E só mais uma para a gente terminar. A célula Z100, que se encontra na planilha 001, localizada numa pasta de trabalho pablo.xlsx, contém um valor. Opa, então ela contém um valor. Então calma aí. O nome do arquivo pablo.xlsx. A célula é a célula Z100. A planilha chama-se 001.
Onde eu quero usar? Eu quero usar na célula A1, localizada na planilha 002. A planilha já é diferente. Localizado num arquivo chamado receitas.xlsx. Agora, gente, é tudo diferente. Perceba? Agora o negócio é todo diferente. O arquivo é diferente e a planilha também. Mas só do arquivo já ser diferente, né? A planilha já é. Então vai ficar assim, ó. Abre aqui. Aí eu escrevo pablo.xlsx, que é o nome do arquivo, e fecho colchetes. Depois eu coloco 001, exclamação, Z100. E aí a gente, vamos dizer assim, a gente fecha a referência. Com isso, infelizmente ou felizmente, porque eu queria ficar mais, a gente termina a nossa aula de informática. Olha só, isso é apenas o começo. Se você estuda conosco na nossa plataforma, você tem só de Excel um curso de 4 horas de aulas, né? E por aí vai. Mas eu tenho certeza que por aqui você aprendeu bem esse tópico que eu queria te mostrar. Continue conosco, assine o nosso canal, clique aí no sininho das notificações. Não deixe de nos seguir também lá no Instagram. A gente vai fazer tudo pela sua aprovação, tenha certeza disso. Nossas aulas são atualizadas, nosso conteúdo é completo conforme o edital, tá? E a nossa reputação você pode ver aí nos vídeos, nos comentários, nos depoimentos dos nossos alunos, tá bom? Somos uma empresa muito séria que faz tudo pela sua aprovação. Eu espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aí para mim, é legal, eu sempre passo nos vídeos e dou uma olhada depois nos comentários. E lembre-se sempre, informática é implacável. Um abraço para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.